administração do governo federal, a cultura, tá? Como um elemento transformador, como aquilo que faz esse mix ser encontrado. Nós, como o colega estava colocando, Pedro, não? Quando Pedro coloca assim, não, mas nós temos eurocentrismo ou qualquer outra questão. O nosso maior problema, e assim que eu identifico, deve ser corrigido, passa imediatamente quando a gente consegue já enxergar que na internet 2%, até muito menos, dos conteúdos que se encontram dentro dessas plataformas estão ligados em português ou dizem respeito a alguma coisa que acontece no Brasil ou nesse mundo lusófono. Qual a representatividade que nós temos lá no universo que hoje ele perpassa o dia a dia de qualquer ser humano, ainda mais quando nós estamos falando dos infonativos, que também é outra discussão de ser trazida para qualquer discussão de governo. A produção de conteúdos culturais locais passa, Pedro, justamente por você solidificar uma presença e uma identidade do brasileiro, do morador do Distrito Federal, do morador de Samambaia, da identidade com esse espaço e com ele mesmo. Acho que por aí começa a ser pensado de maneira diferente, se pode trabalhar essa questão. Acho que o que mais tem que se procurar hoje é trabalhar. Estou procurando um termo agora que não estou conseguindo encontrá-lo. Mas quando nós estamos falando de identidade, nós estamos também falando de uma das coisas que são caras ao ser humano, não? Agora não estou conseguindo o termo, mas já virá. Seria autoestima? Exatamente. Não? Isso é muito que você conseguiu. Já estamos tendo a transmissão de pensamento, né? Essa questão da autoestima é justamente um dos maiores problemas. O Distrito Federal tem passado nos últimos tempos por problemas extremamente bárbaros, em termos políticos, e tudo que a gente possa pensar. Não? Então, se tua identidade ou tua autoestima está extremamente baixa, como você produz conteúdos que favoreçam a tua identificação, né? E aí, eu acho que a TT e o Cacá e todo mundo. Quando o professor está colocando aqui, se eu estou conseguindo pesquisar a minha história, eu estou conseguindo me ver, não? E aí eu trabalho de autoestima e começo a reforçar esse tipo de conteúdo. Acho que a coisa vai muito em cima dessa questão específica. Aproveitar o que a Demário, não? A Demário estava colocando a questão da Bienal em específico. É uma das coisas que nós, Cleide e Batista, então, trabalhamos em específico com essas discussões, que é a questão do livro. E nós trabalhamos a discussão do livro como uma ferramenta de inclusão social, como uma ferramenta de empoderamento social cidadão em específico. E quando aí a gente passa a ver a questão da Bienal, a Bienal é uma transfiguração, não sei se eu posso dizer, mas se alguém falou que é uma coisa que era imexível, possivelmente já se esteja tornando a Bienal, porque é uma coisa muito curiosa. O segundo maior produto cultural na área do livro, leitura, literatura no país, se chama Feira do Livro de Brasília. E hoje é o pior produto dentro dessa área no país. O distrato que teve esse evento, ou essa síntese, não é somente traduzido hoje, pelo que está acontecendo, sim, na sua história ao longo de como foi levado que acontecesse desta maneira. Mas há uma curiosidade em cima dessa questão. A Feira do Livro de Brasília ela é uma propriedade da comunidade e ela se faz na comunidade. Por isso ela tem essa duração que você está vendo. Ela tem 33 edições e alguns anos mais de produção dela. A Bienal do Livro que foi trazida é um produto político realizado pelo governo.
e empurrado goela abaixo para todos os brasilienses. Se você detalha o nome da Bienal, ele se chama Bienal Brasil do Livro de Brasília, correto? Ou seja, que ela pode também ser de Corumbá, de Kratos, de quem tenha dinheiro para pagar. Essa é a Bienal que está aí. Então ela não tem a identidade, nem foi criada por nós. Quando você vê o corpo editorial e o corpo que faz isso, que faz essa Bienal, eu estou falando disso porque isso não tem nome, isso realmente é um produto imposto e totalmente de fora. Para que o poeta brasileiro, aliás, para que o escritor brasileiro participasse desta Bienal, foi necessário uma gama de reuniões obrigando a ter Cleide, participamos diretamente, para que se abrisse o espaço para o escritor brasileiro, onde foi nos dito desta maneira, né? Mas quem é bom se coloca no mercado. É problema do escritor brasileiro, não é problema nosso, a ciência, mas é tratado dessa maneira. Então, esse problema da Bienal é um processo muito mais amplo, essa discussão acho que é muito maior, não? Estava sendo colocado por Jorge Antunes agora a questão de alguns produtos em específico. Foi aprovado agora a questão da TV Cultural de Brasília, a TV, aí já estamos aí com recursos, em breve deve estar sendo colocada essa TV no ar aí, não sei o que. Duvido de algumas maneiras como ela vai chegar e como ela tenha sido, mas ela deve estar chegando aí muito rapidamente. A Cacate, que tem participado mais, né, que agora acabou de ser lançada a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal. Ela já nasce com 46 milhões de reais. Você tem o FAC, agora você tem uma lei de incentivo à cultura. A Oi foi a primeira empresa que se habilitou a mediar os recursos públicos. A lei de incentivo é um pouco não é muito diferente ao que nós estamos olhando o FAC, o Fundo de Apoio. Enquanto um tem as demandas, o FAC tem as demandas da população, a lei de incentivo ela colocará no mercado as necessidades do Estado ou do governo para que as empresas façam uma mediação com algumas empresas, sabemos assim por enquanto, para não falar mal de aquilo que está começando a acontecer, para que se medie um negócio e esse negócio favoreça alguns em específico. Está meio escuro ainda esse processo no Distrito Federal, é a primeira vez que se está colocando isso no mercado e já nasce com muito recurso. Hoje nós temos, colocando os dois, somos o Estado, a unidade da Federação, que mais recursos se está colocando para a cultura. Se fizermos um paralelo, nós estamos colocando a Lei Rouanet e os fundos de cultura do Distrito Federal, a lei, a mais que a própria Lei Rouanet. É muito recurso e ele precisa ser gerido de maneira coerente, de maneira respeitosa. Depois a gente vê a questão com maior detalhe, pela questão do tempo mesmo dos colegas. Só lembrando que hoje à tarde, né, nós temos aqui o nosso sarau. O sarau tem música política de Jorge Antunes, tem chorinho, tem cesta de poesias, tem duo de flauta e termina com um show de Renato Matos, né? O palco já está organizando ali, já está tudo montando. Vai ser um grande momento da tarde também de confraternização e de ocupação desse espaço pelo pessoal. Dá a palavra a Severino Francisco. Eu vou tentar abarcar todas as questões que foram colocadas, mas a partir da pergunta do Toninho, que eu acho muito interessante, né? A gente me dá um sentido de objetividade aqui, né? Porque a gente conhece mais ou menos esses problemas todos que a gente está vivendo na política. Eu só queria fazer uma ressalva, assim, eu estou aqui como entidade Severino Francisco, tá? Eu trabalho no Correio Brasiliense, mas aqui a inteira
responsabilidade e responsabilidade minha, tudo que eu falar. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que deveria ser feita é uma recuperação dos espaços físicos, né? A gente tem uma rede razoável de espaços físicos que estão completamente depredados. A gente pode dizer assim que o Estado depredou, não é assim? Mas eles deviam participar daquele programa Picasso não pichava, como é que é? Um negócio assim? Porque é uma depredação que está ocorrendo, né? Assim, por omissão, não é? Então, a primeira coisa é isso assim, sabe? Todos os espaços físicos, né? Assim, a começar do plano piloto, mas como já foi mencionado aqui, nas cidades da periferia também, a gente tem uma rede de espaço, né? Tem Taguatinga, né? As escolas, né? Recuperar esses espaços físicos das escolas. Eu já participei de atividades em escolas públicas, né? Tem auditórios, isso tudo. Se o Teatro Nacional está assim, imagina como é que estão as escolas, né? Então, esse seria um primeiro ponto, né? Eu acho que é um ponto importantíssimo, são espaços que estão ociosos, né? Segundo ponto, é que eu acho que houve não só uma desinstitucionalização das instituições, como houve, voltando àquele ponto que eu toquei, né? Um desaparelhamento dessas instituições. Então eu acho que é preciso, isso é uma coisa fundamental, criar um corpo de funcionários estáveis, sabe? Funcionários qualificados, sabe? Porque assim, para a cultura você precisa requisitar, não sei, tudo gambiarra, entendeu? Não, você tem que ter concurso público, sabe? Colocar pessoas competentes, que estudaram, que têm experiência nesses lugares, né? Colocar pessoas realmente qualificadas. Assim, ultimamente o que ocorreu, assim, as poucas pessoas qualificadas que existiam foram retiradas, foram, né, assim, lembra o Sérgio Moricone, né, dava aula, era uma das últimas pessoas, dava aula no Centro 508 Sul, né, assim, formou várias gerações. Você formar uma pessoa qualificada, assim, são anos, assim, 20 anos de estudo, é uma pessoa que, um exemplo, né, uma pessoa que isso demanda um investimento muito grande, humano. Então, era preciso fazer isso, né? Então, assim, só para reiterar um pouco na linha do que o Jorge Antunes colocou, por exemplo, a biblioteca, né? No Paraná, tem um jornal chamado Cândido, né? É de uma biblioteca, um jornal excelente, um jornal de debates, né? Um jornal que utiliza a cultura como um espaço de reflexão, um espaço crítico, né? Então esse tipo de ação seria assim, fundamental, né? A gente ter instituições, instituições, e não só instituições, como instrumentos, né? Assim, emissoras de rádio, jornais, revistas, né? Aqui é a capital do país, a gente não tem isso, né? Bom, e o último ponto que eu acho é essa articulação entre educação e cultura, não é assim? Também institucionalizar isso, não é? Organizar, criar mecanismos de controle sobre isso, né? Para que essa articulação se desse de maneira efetiva, né? E não só discurso, porque se ficar uma coisa vaga, isso vai se perder, né? Todo mundo vai achar ótimo, todo mundo vai fazer esse discurso, entendeu? Todos os partidos vão fazer esse discurso e ninguém vai fazer nada, não é? Então, basicamente é isso. Só para fechar, eu acho que essas seriam os pontos que eu considero assim, fundamentais, e reitero esse negócio da formação das pessoas. Não adianta você ter prédios belíssimos, né, e você não ter pessoas qualificadas, né, para fazer a gestão, a mediação, né, isso que o TD Cataró falou, né, circulação, né, transformar esses espaços em espaços vivos, né, é isso. O PT
Bem, quando falou a história do Sônico, eu lembrei a própria situação do Brasil, uma cidade medieval mesmo, né, das pontes levadiças, né? É típico, né? Tem um cerco com jacarés, tudo. O cara levanta a ponte e está isolado, é uma coisa medieval mesmo. Além de ter dois pilantras, que eram os Montescos e os Cabeços, que eram os Luiz Estevão e o Paulo Otávio, as duas famílias, né, da especulação imobiliária, que polarizaram, inclusive, no momento tentaram até ser mecenas no Dia da Cultura. Parecia mesmo, aqui dá para montar mesmo uma nova ópera de rua dessa história das pontes levadiças, e as duas forças econômicas mais... Minha primeira parceria com o Vargas foi 7 de setembro. Foi um 7 de setembro, tudo a partir de crônica do Goiás. Depois as usinas de Jericó, que foi a direta, depois uma lá na Embaixada dos Estados Unidos. A invasão do Iraque. A invasão do Iraque. Bom, então a gente tem essas... Mas essa história é assim, uma situação, ela é muito complexa, sim, mas você vê que a história do Cacá levantou, a busca de uma memória é importante, porque lá na raiz da criação do Conselho de Cultura, que estava o Magela, depois o Renato Michel, a gente instalou essa discussão no Conselho, que já havia uma desconfiança, mas sempre essa história do Rouanet, tanto que no MINC mesmo, chegou o momento que ele chegou a fazer uma campanha dentro do MINC. Isso teve uma coisa que o MINC de Gil, né, falando do MINC de Gil, existia facções de todos os lados, tinha o Ali, tinha anarquistas, tinha proto-comunistas, tinha assim, era um mundo realmente que o Gil conseguiu trazer dentro de uma contradição muito bonita. E uma vez a gente instalou lá uma discussão que eu cheguei a fazer uma faixa que era assim, menos Rouanet e mais Raoni. E a gente queria fazer a lei Raoni. Era assim, uma ala radical mesmo que tinha, e era que convivia dentro do governo. E era ouvida, assim, como radicais, mas que a ideia de uma lei, nós queremos uma lei Raoni, não que chega, o Rouanet demonstrou a falência, que é o balcão. O pior momento que o Estado pode se colocar é ficar no balcão de coisa. Então a lei Raoni não chegou na radicalidade que a gente queria, mas deram uma aperfeiçoada, e o governo acaba de fazer uma lei de incentificar no mesmo modelo. O que é a OI? Né? E aí é uma situação difícil, você chega para os artistas e diz, porra, cara, mas a gente precisa de dinheiro. Né? Eu canso de cultura popular também. Uma vez eu estava lá com o mestre Luciano, mas você precisa ter, porra, patrimônio cultural, eu não tenho mais parede para botar homenagem. Eu tenho comida, eu preciso comer, eu preciso de meios e tal. E é realmente uma situação que você vai impedir que a Oi patrocine, como agora estão patrocinando o Festival do Samba, não sei o quê, a própria Rede Globo invista, como espertamente no mercado. Então é uma situação, às vezes, delicada na questão dos mestres, por exemplo, que precisam comer e precisam ter dinheiro físico próprio. Então, numa política de Estado, eu acho que a história da discussão dos espaços, mas os espaços assim, com esse sentido, porque quando você fala em espaço, você vai falar segurança, iluminação, gente para abrir a porta. Eu me lembro na 508, quando a gente peitou a 508, nós fazemos a faxina da 508, porque não tinha. Nós fazemos a segurança, deixava até o Estado vir e encostar na 508, sendo que a 508 era protótipo para que se instalasse em toda a cidade. E isso foi abortado, inclusive abortado no próprio governo Cristóvão. Foi abortado essa história da coisa, então começando a levar de arte por toda parte. E aí você também fica difícil, porra, que bacana levar o Xangô da Mangueira no Cruzeiro. Porra, maravilhoso que o cruzeirense encontrasse. Mas encontrar o Xangô da Mangueira, que inclusive dava aula de samba, porque ele sempre fez a harmonia da escola. Dava aula para as escolas de samba de Brasília, foi uma oficina. Vai impedir que o Xangô da Mangueira é um evento em si, mas como é que a gente transforma evento? Como é que a gente replica o evento em oficinas? E tem o espetáculo do Xangô, mas de tardinha antes ele encontrou uma rapaziada, e a rapaziada já perguntou. A gente tentou uma vez isso no Teatro Nacional, que quando veio Paulo Moura, por exemplo, a própria Fernanda Montenegro, a gente abria os ensaios abertos, sabe? Eram ensaios abertos para que a comunidade sentasse e visse uma coisa que para um estudante de teatro é fundamental, é ver como eles fazem as novas, porque cada espetáculo que chega aqui, ele faz novas marcações, e repassa de uma certa maneira o espetáculo
é um ensaio geral para poder ajustar a luz e tal. Porra, o estudante ali, que não ia ver o espetáculo depois, que custava 200 e tantos reais, já naquele momento, depois, no caso específico e radical e maravilhoso, que foi até quase 9 da noite, da Fernanda Montenegro e do Paulo Moura, eles acabaram o ensaio geral, sentaram na beira do palco e isso saiu. Então, essa é a política de Estado, assim, é uma política voltada para as oficinas, para fechar o circuito no espaço decente, iluminado, com gente que, sabe, decente, né? Eu me lembro muito quando a gente abriu o Sara e vieram em cima do Lelé e falaram assim, porra, vai botar aço escovado, que é o material que a NASA usa nos foguetes, vai botar mármore, porque o povo brasileiro paga por isso, merece ter mármore, e por um outro motivo você pode jogar produtos de limpeza pesados e consegue asepsia, sendo que os caras conseguiram salvar a asepsia com água e sabão, né? Que as multinacionais ficam putas da vida, porque não eram grandes produtos, era água, sabão e limpar o pé antes de entrar, porque a poeira, que era, a bactéria não tem asa, o campo da... Enfim, essas revoluções são pequenas, mas elas são assim, no sentido de um programa de Estado, ainda afirmando no velho espaço de informação e circuito, que é para as trocas, você tira também do DF um pouco aquela coisa da desinformação, e quando você está trocando um espetáculo, você vai se permeando, aí volta aquela história do Estado poroso, do Estado que compartilha, não o sólido que dá porrada, nem o neoliberal que é o Estado líquido e tal. Ele passa a ser um Estado de compartilhamento, ele passa a ser um Estado de, não é só de ouvidoria, ele fica ouvindo, todo mundo ouve. Até tinha uma frase que a gente usava nas reuniões de cultura, já estamos roucos de ouvir. Porque, porra, você ouvia e pá, era papo e papapá, e depois não rolava nada. Porque faltava comprometimento. Acho que uma articulação de partido, de formulação, eu vejo o Anil ter essa perspectiva muito com formulação, essa do comprometimento. Porra, quem está falando aqui vive o que fala e está afim de, né? Tanto que a Raiz dos Pontos de Cultura foi um documento que rolou no MINC, antes que tinha uma equipe da história das PACs, né, que era das construções, que também entrou muito nessa questão. O Cacá entrou, o Chico Simões entrou, o pessoal do Taguatinga sempre teve uma reflexão muito forte no sentido da legitimidade do espaço. Era um documento, mas assim, nós vamos trabalhar com aqueles que estão a fim de querer e a fim de fazer. O Gil ficou até de fazer uma música em cima do a fim de querer e a fim de fazer. Todo mundo que está a fim de querer e a fim de fazer, essa é a nossa plataforma inicial. Então são coisas que se comprometem, que vão ficando na história, e que a cidade também não tem esse memorial, está tudo apodrecendo, amarelando nas nossas casas, assim, esses documentos, as atas do Conselho de Cultura, do primeiro, essa discussão da coisa. Porque na retomada histórica, você vê, não é uma sacada. A cidade já cumpriu um itinerário em relação a isso. Então ela tem um trajeto, não é? que indicou o fundo como saída. E a outra coisa que eu acho que num programa de governo também, que não pode esquecer na cultura, não vamos jogar fora isso, há já um projeto sistêmico no Brasil. Queira ou não queira, existe um sistema nacional de cultura, um plano nacional de cultura, já tem uns formatos institucionais que um programa de governo já tem que considerar, que o próprio PT do DF abandonou o PT federal e mais ainda com a Dilma, lascou mais ainda, porque ela está se lixando para a cultura, com essa história desse equívoco do desenvolvimento, do crescimento, né, que foi o grande equívoco fulcral dessa discussão, né, o desenvolvimento a qualquer custo e tal. Então a cultura foi a primeira a ser lixada nisso tudo. Então, o Sistema Nacional de Cultura foi votado no Congresso Nacional. E já há uma busca que foi perdida no Ministério da Cultura, que era uma luta nossa, da criação dos fundos. Porque no fundo, com câmaras setoriais, você descentraliza o gestor, o secretário poderoso. Ele passa a trabalhar permeado pelos critérios. O FAC, por exemplo, ele só veio ter uma reunião de 2 audiências públicas para ventilar a participação no FAC, que era paupérrima. No final, assim, em 2008, quando ele tratava a história da obrigatoriedade que está na lei orgânica, que os caras estão enfiando a faca para ver se alivia. Então,
E aí você vai notar uma coisa, foi uma discussão muito engraçada. A cultura popular e as vanguardas, assim que poderia ser assim, Bumba Meu Boi, pejorativamente se trata, o Bumba Meu Boi, assim, a feirinha da Ceilândia, que é pejorativo, as culturas populares e as vanguardas, que é o experimento, estavam exatamente no mesmo patamar. Eles não tinham nichos dentro do FAC, eles faltavam nas diretrizes do FAC, nos critérios para que essas expressões fossem contempladas, elas estavam no mesmo patamar da cultura popular, que é tratada ainda no antigo folclore, né, nas coisas assim, Casa Grande Senzala, chama aí o pessoal para fazer uma festinha, e as vanguardas e a invenção, quer dizer, um programa de governo que não apoia a invenção, ele vai ficar estagnado também como uma coisa assim, do crachá, não é? Então, assim, a literatura revolucionária é aquela só que atinge a determinada. Aí o Mayakovsky teve que, né, dar um tiro na cabeça porque o partido e o Mayakovsky não batia, porque a linguagem do Mayakovsky não era que determinava o Comitê Central. Essas coisas esperamos que tenham totalmente acabado na hora da praxis da cultura mesmo da frente, porque hoje a guerra é pela linguagem, tanto que na história da declaração da Terceira Guerra Mundial, a luta foi de ser explícito na ideologia norte-americana. A luta é por corações e mentes, é da cultura. Essa é a guerra principal. Se no Iraque eles não invadem e jogam playboy, entendeu? De Mumbai vem jogar bomba e jogar esse playboy numa comunidade muçulmana, o impacto ia ser muito maior, até pela libido reprimida ali, aquela coisa embustida de mulher e não sei o que, sexo e tal. E se bombardeasse com playboy, ia ser maior do que bomba, porque ia tocar na cultura, ia tocar na raiz da coisa. Porque é essa a grande luta, por corações e mentes. É aí que dá a primeira transformação. Já visto Hollywood, né? Já visto Carmen Miranda, Zé Carioca, né? Foram todos os esforços de pós-guerra para que trouxesse, né, para uma ideologia dominante através da arte e da cultura. E isso, para a gente do DF, quando se viram indignados, vocês querem, eu já parei de usar essa imagem, porque nós começamos a criar nosso próprio crápula. Né? Luiz Esteu e o Arruda, nós, a invenção nossa, não são brasileiros, são corruptos brasileiros. Antigamente eu usava essa, vocês querem esses caras lá, vocês que botam eles lá, vai só vocês já inventaram de vocês, né? Muito obrigado. Que mostra que o Brasil não é uma ilha, né? 10 segundos. É o seguinte, só em adendo ao que o TT falou, né, assim, do atraso de Brasília, né, assim, eu estava trabalhando no caderno de turismo, né, aí eu viajei em vários lugares do Brasil e as pessoas iam me mostrando assim, Recife, olha só, aqui tem uma cadeia que se transformou num espaço cultural, num centro de cultura, São Paulo, todos os lugares. Em Brasília não, a gente tava, pelo contrário, a gente está transformando os nossos espaços, né, até os nobres, né, o da Mata, assim, o Zé da Mata, é cultura ou crack, né, vira assim, ponto de crack, só isso. Era só para pedir permissão ao TT para a gente utilizar as frases dele. A fim de querer, a fim de fazer. Claro, pode se tornar o slogan. Olha, até eu ouvi até uma certa coisa, tem uma coisa da minha posição seguinte, eu não sou de filiação partidária. Eu sou muito mais um anarquista do que, apesar de ter sido acolhido por vários partidos, eu tenho uma grande dificuldade de entender o Estado. Eu acho que o Estado, para mim, é um problema muito grave. Então, eu acho assim, toda a importância da organização é importante, mas não vai chegar uma hora da infraestrutura, da superestrutura, entende? E eu me sinto, assim, pessoalmente, assim, primeiro dentro de um colapso de civilização, e falência do Estado. Então eu tenho muita radicalidade crítica em relação, até a luta pelo poder dentro do jogo, né? Mas admito que tanto que eu estou aqui, estarei sempre disponível. E todas as frases, essas coisas, sempre foram disponibilizadas. Ela nunca obedeceu ao PT, a gestão de Gil, e eles sempre souberam disso. Daí a minha liberdade, daí até o meu afastamento do próprio mim, quando ele se tornou uma coisa aparelhada e
E tem uma frase que o próprio movimento... Estou indo agora, semana que vem, para a Quinta Teia, que é o Encontro Nacional de Pontos de Cultura. Isso é autêntico. Quinta Teia, o Encontro Nacional dos Pontos, independente do Estado. E uma das frases básicas é assim: o crachá nunca vai matar o axé. Essa é uma frase assim de diversos manifestos. De sua autoria? E assim, isso desde as faixas do Pacotão, e não pertencem realmente e elas estão liberadas como forças progressistas, chamaremos de força progressista. Embora eu não assine embaixo de todas as coisas, eu apoio o Chico Santana, inclusive no pleito dele, e ele me mandou um manifesto assim, claramente: Chico, eu não assino o manifesto porque eu não concordo com coisas que estão aqui dentro, mas no todo eu estou contigo. Então essa coisa eu acho que é bom sempre a gente manter essa clareza, sabe, de transição, até que ponto pode ajudar, até que ponto é assina integral, até que ponto não. Uma frase está liberada, pode usar. Bom, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Tem várias colocações que são importantes, que são filosóficas, das questões do embranquecimento, o que é o brasileiro, qual é a nossa cultura, etc. Mas por condições de tempo aqui, a gente tem que focar na eleição, né? Então, eu vou focar nessa pergunta do Toninho: o que é o ponto principal que um novo governo deveria fazer para a área de cultura, né? Eu acho que algumas coisas que foram ditas aqui são importantes, mas, por exemplo, a Secretaria de Cultura não tem servidores, nunca houve concurso para a área de cultura, mas essa crítica, ao fazer, tem que dizer, tem que ter um cuidado, porque o governo está fazendo agora, né? Agora. Então ele tem essa resposta: nós fizemos pela primeira vez. Então, e não sei, eles provavelmente não vão contratar esses servidores, ou se contratar no final do ano, porque eles não têm recursos para nada. Não tem tempo legal. Se der tempo de contratar, ainda assim vamos deixar para depois, para não gastar. Mas eu vi que tem esse concurso, mas eu não vi que contempla as instituições culturais. Eu vi assim, jornalista para... Eu vi assim... mas é um concurso para nível médio e nível superior, e aí eles vão ter resposta, porque o problema é que não é por aí, eles vão ter uma resposta de que eles foram os primeiros a fazer o concurso. E essa luta pelo concurso foi objeto de uma manifestação da comunidade cultural, também está nessa revista aí, essa branquinha de vocês, vai ter uma manifestação nossa de 2009, uma manifestação do Fórum de Cultura. Uma das faixas é concurso público para a Secretaria de Cultura, já nessa. Certo. Estou esperando que a capa da sua está diferente. Não. É detalhista. Enfim, a comunidade já tinha diagnosticado em 2009, nessa manifestação, que o novo volume de recursos que a Constituição definiu que o FAC teria, iria provocar uma grande possibilidade de produção cultural, e que era preciso ter estrutura do Estado para acompanhar, porque se você não acompanha, você fica lá olhando o processo. Eu sou fiscal do Tribunal de Contas, eu fico olhando o processo, a gente não pega nada, olhando depois nota fiscal, você não vai pegar nada olhando as notas fiscais, você precisa de ter acompanhamento. Nós tivemos o lançamento de um livro patrocinado pelo FAC, quinta-feira agora no Sesc, 24, entre os quais eu, Jorge Antunes, 24 poetas lançando uma coletânea, e o FAC não tinha nenhum representante lá para ver se a coisa está acontecendo mesmo. Quer dizer, no caso de livro, ainda chega o livro lá depois, mas tem dinheiro que ele destina para espetáculos ou para eventos, e ninguém vai ver se teve público no evento, como foi o caso, por exemplo, do aniversário do Itapuã, que gastou não sei quantos bilhões no aniversário do Itapuã. O governador teve que exonerar o administrador do Itapuã por conta do aniversário do Itapuã.
gastou 350 mil reais para pagar o cachê do Amado Batista. 400 mil. 400 mil. Esqueceram de mudar o povo. Então, 400 mil reais, 350 de suborno, então, porque o Amado Batista ele declarou, eu recebi 70. Ele declarou para a imprensa que recebeu 70. Sério? Então, esse evento, e pior, gente. Cuidado que nós temos o nosso Amado Batista. Então, com essas corrupções que já acontecem na esfera da emenda, elas podem agora se transplantar para o ambiente do FAC. Por quê? Porque o FAC, as decisões são em colegiado, que é o Conselho de Cultura, é muito mais democrático, etc. Mas, como o volume de recursos agora é alto, então esses operadores emendeiros que fazem a corrupção, operadores do sistema de corrupção da cultura lá nas emendas, podem atuar perfeitamente no FAC, porque o FAC pode captar agora até no limite máximo R$1 milhão. Então, já é extremamente compensador atuar. Então, por isso, eu acho que uma das questões mais importantes é o aparelhamento da Secretaria de Cultura realmente, mas aí eles ainda têm a resposta do concurso como uma iniciativa deles e tudo, que aí fica a luta toda. O que eu acho que é o principal nesse momento para abordagem na campanha? Ele parte da seguinte reflexão. Nós vivemos, o grande problema da cultura é o mesmo grande problema de todas as áreas. Nós vivemos num sistema altamente explorador, um sistema em que o Brasil canaliza seus recursos por meio do mecanismo da dívida, que está aqui a Maria Lúcia Fatorelli, que já vi 3 palestras dela extremamente esclarecedoras sobre o funcionamento do mecanismo da dívida, da gente continuar pagando aquilo que nós já pagamos dezenas de vezes. Esse grande problema é o sistema todo, né? E esse sistema todo, só uma política de setorial, só uma política de um Estado não vai resolver o grande problema do sistema todo. Então a política de Estado que existe, o sistema todo, ele domina a produção cultural, ele determina o que vai ser veiculado, e o que vai ser veiculado, como o TT Catalão falou, é a Playboy, que vai ser veiculado não é só assim, o produto da indústria cultural que vem de fora do país, não é só isso. É a ideologia do sistema que vai ser veiculado pela indústria cultural. O problema é do conteúdo mais profundo que é veiculado, que provoca essa sensação no povo brasileiro de que ele precisa embranquecer. Então essa sensação de que é necessário embranquecer que é veiculada. Eu discutindo com a diretora do sindicato, junto comigo lá, o apoio que o nosso sindicato ia dar para as manifestações agora, e ela, não, esse pessoal é contra a Copa. Tá, mas está aqui no pedido deles que não é contra a Copa, é só contra a corrupção. Ah, mas isso aí é o que está no pedido deles. Quer dizer, eu não acredito no que o povo fala nas manifestações. O diretor do sindicato junto comigo, o que é a ideologia que ela comprou? É a que está nos meios de comunicação. Então, para pensar a cultura, tem que pensar que nós, os artistas da cidade, a cultura popular, nós não vamos ter acesso à circulação se a gente não tiver pensando a cultura integrada com a comunicação. Do mesmo tanto que a comunicação, que a educação é importante como interface da cultura, a comunicação porque sem ela a gente não veicula. Ela é toda controlada. Quando eu escrevi meu livro, o Reinaldo Jardim falou, Cacá, eu escreveria uma crítica para sair no Jornal do Brasil, porque eu estou publicando semanalmente no Jornal do Brasil, mas não adianta que não sai. Só sai aquilo que eu já escrevi, outras de amigos e tudo, eles me falaram, eu perguntei, por que não sai? Não, porque a gente só vai publicar aquilo que a gente paga para você escrever. Aquilo que a gente não paga para você escrever, que você escreve espontaneamente, a gente não publica. Ah, mas por que é isso? É porque o que a gente vai veicular no jornal é o conteúdo das editoras que anunciam no jornal, quer dizer, está tudo fechado dentro do mesmo sistema. Aí você não consegue botar seu livro na distribuidora, porque como é que vai distribuir nacionalmente uma coisa que não é veiculado? Se não é veiculado na imprensa, eu não posso distribuir porque não vai vender. Mesma coisa o disco. Aí o FAC permite que as pessoas produzam e essas obras não circulam. O cara só vende.
O cara só vende o que ele vende manualmente. O Adeilton vendeu 2.000 CDs dele, indo de bar em bar falando poesia em público e vendendo. A Lília Diniz já vendeu mais de 2 ou 3 mil livros, indo de bar em bar falando poesia e vendendo livro. Se não for assim, não vende. Então, e aí, nós estamos dominados completamente pelo sistema todo, né? O único mecanismo de resistência a esse sistema todo, e ele foi percebido na Constituição em 2008, em 98, já foram instaurados mecanismos de proteção à cultura brasileira, ou às culturas brasileiras, né, melhor dizendo, mecanismos de proteção na Constituição, porque houve aquela percepção de que a gente sofre um bombardeio de produtos culturais com os seus conteúdos muito bem definidos para formar a cultura brasileira com a ideologia do capitalismo, a ideologia do consumismo. Então, o único mecanismo que foi criado a partir dessa inserção da necessidade de proteção das culturas indígenas, das culturas populares e tudo, são os fundos que permitem que os fundos com participação da comunidade, participando das decisões, são os mecanismos que permitem que haja uma produção e um esforço de fazer circular a cultura fora da indústria cultural, fora do que é definido nos meios de comunicação. E, por isso, o fundo é o mais importante. As pessoas falam, Cacá, você só fala de fundo, eu estou falando do único mecanismo que permite as pessoas produzirem. Não existe outro. Os outros é você negociar com o deputado para ele fazer uma emenda para você. Então, quer dizer, depende de apadrinhamento. Todos os outros dependem de apadrinhamento. Aí existem outras políticas que estão fora do fundo, como foi falado. Preservação de espaço, patrimônio histórico, existe uma série de outras coisas. Agora estou falando da possibilidade do povo produzir cultura, produzir sua arte. Aí é o fundo. E o fundo foi o mais bombardeado por esse governo. Esse é o ponto que toda a comunidade cultural está convencida de que o governo quer bombardear. Então, acho que um governo que quer se contrapor a esse tem que mostrar, olha, nós queremos garantir que o FAC seja para a sociedade, não a utilização dos recursos do FAC para projetos da própria secretaria pré-definidos no edital clandestinamente. Eles fazem o edital e colocam ali projetos pré-determinados, definido até quem vai ganhar aquela modalidade, às vezes. É um uso clandestino que contraria o princípio da lei do fundo, que é para usar especificamente para aquela finalidade, que é o uso da comunidade. A mesa tem um encaminhamento. Bom, somos o pessoal aqui, né? Funciona a democracia. Temos